Bem, meus queridos amigos, irmãos, com muita alegria, retornamos aqui mais uma quinta-feira, às 20 horas, com o querido meu amigo, historiador, pesquisador, Luciano Clay, presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, o nosso programa semanal Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Hoje, uma faceta linda do Bezerra de Menezes, o Bezerra abolicionista, não é? Meu querido Luciano Clay, tudo bom, meu amigo? Como é que você está? Meu irmão, melhor agora que temos a oportunidade de voltar ao nosso estudo com o intuito aí de conhecer um pouco a trajetória luminosa desse espírito conterrâneo nosso, porque como eu já disse a você, Pernambuco e Ceará, no século XVIII, fizeram parte de uma mesma região, do qual vieram os descendentes do Dr. Bezerra de Menezes. Meu amigo Clay, veja bem, eu estava lendo essa obra aqui sobre abolição em Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes, o abolicionista do Império, de Paulo Roberto Viola, né? Você conhece a obra. Eu queria te fazer uma única pergunta que eu me baseei nessa obra, meu querido Clay. E eu achei belíssima a citação, porque, aliás, já é nem do Viola. A citação é do Chico Xavier, Humberto de Campos, já, que a missão do Dr. Bezerra se dá aqui no Brasil sob o reinado do querido, esse espírito maravilhoso, Pedro de Alcântara. Então, isso aí não foi por acaso, aquele momento especial de Bezerra vir à Terra, sob o reinado, o Brasil estava de Pedro de Alcântara. O que é que você tem a dizer sobre isso, Clay? Sem dúvidas, querido. Inclusive, os dois eram praticamente da mesma idade, diferença de 5, 6 anos. Vieram, portanto, ao desempenho junto de uma missão extraordinária em nosso país. Dom Pedro II, com toda a história de vida pela qual passou, de muito sofrimento, com a desencarnação da mãe, Dona Leopoldina, quando ele estava com 1 ano, e o pai tendo que abdicar da coroa do trono brasileiro no dia 7 de abril de 1831, retornando a Portugal e vindo a desencarnar em 1834, portanto ele fica órfão de pai e mãe, passou a ser cuidado por tutores, o que não é fácil para uma criança, já comprometida em conduzir os destinos do país, que ele começava também a conhecer e a amar. Então os dois nasceram praticamente no mesmo contexto, na mesma fase da história da nossa nação, em Constituição, e os dois, historicamente, também deram um impulso extraordinário ao processo desenvolvimentista do Brasil, sobretudo a partir do segundo reinado, instalado nos anos 1840, e maiormente no final dos anos 1850, quando o Dr. Bezerra de Menezes já vai ter uma atuação efetiva na vida política, empresarial, porque ele se vincula ao Partido Liberal em 1856, embora ele se candidate à vereança, à Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro, no início dos anos 60. E vai ser exatamente nesse contexto, a partir da iniciativa, por exemplo, de Irineu Evangelista de Souza, o barão, depois Visconde de Mauá, grande empreendedor, que o Brasil vai ter um surto incrível de desenvolvimento, com a criação, inclusive, de ferrovias, área, aliás, na qual o Dr. Bezerra de Menezes vai também investir, sobretudo nos anos 1870. Então, ele vai ter a oportunidade, inclusive, de vários encontros com Dom Pedro II, até por força da sua atuação na política como deputado-geral, como presidente da Câmara dos Vereadores, evidentemente ligado ao Partido Liberal. Dom Pedro esteve durante muito tempo mais ligado ao Partido Conservador, vai ter, o que é compreensível pela política, alguns posicionamentos do Dr. Bezerra contrário ao imperador, mas eram duas almas trabalhadas pelo tempo, espíritos conscientes, lúcidos, que vieram para esse compromisso maior de realizar algo de extraordinário em nosso país. E lhe confesso, como historiador, embora não seja monarquista, considero Dom Pedro II o maior governante da história do Brasil de todos os tempos, porque ninguém fez mais do que ele, até porque teve uma longevidade de seu governo de praticamente 50 anos. Entretanto, e aí sim, o que nos interessa para a reflexão de hoje, também fez parte do seu contexto de atuação política, uma das maiores chagas, se não a maior, da história nacional, que não foi responsabilidade dele, que foi a escravidão. Eu me refiro principalmente à escravidão africana.
historicamente falando, até para nós nos situarmos, que Bezerra vem nesse contexto também, a escravidão é essa marca triste do nosso processo histórico, que faz parte do processo de maturação da criatura humana na Terra. A escravidão, infelizmente, é uma instituição que demonstra ainda a nossa pequenez, a nossa estreiteza de visão em relação aos reais valores da vida, ainda é aquele velho atavismo nosso, ancestral, relacionado ao orgulho, porque dizem os espíritos reveladores que o egoísmo e o orgulho são as duas grandes chagas que se constituem empecilhos a uma caminhada mais acelerada da criatura humana na Terra. E todos nós temos esse orgulho de nos acharmos que somos melhores do que os outros. A história da superioridade étnica, racial. A escravidão, portanto, é uma instituição antiga, que vem desde os primórdios das civilizações, ou até antes da história, na própria pré-história, quando nós passamos a dominar aqueles conquistados a partir das contendas, das lutas existentes entre povos ao dominar uma determinada área. Nós sabemos que a escravidão, que em outros moldes, diferentemente da brasileira, ela existiu até na própria Grécia, que é tido como o berço da democracia, chamada democracia ateniense, idealizada por Clístenes, grande pensador grego, mas, paradoxalmente, mostrando a contradição humana, era uma democracia escravista, ou seja, os gregos propunham a democracia, era uma democracia um tanto contraditória, porque mulheres não participavam, crianças não participavam, jovens não participavam, a não ser os bem-nascidos, que eram considerados cidadãos, e os escravos muito menos. Claro que não eram escravos africanos. Posteriormente, nós vamos ter aí sim, com o, aspas, descobrimento do Brasil, que a história registra, as tentativas iniciais de escravizar os nativos do continente, os nossos índios. Todos nós aprendemos isso nos livros de história, que não deu certo, pela própria maneira do índio viver, acostumado à liberdade, à natureza, ao seu torrão natal, e depois a tentativa, sobretudo, que tem muito a ver com a história da sua terra, com o grande ciclo econômico da história do Brasil, o primeiro, que foi o ciclo da cana-de-açúcar, embora o ciclo do pau-brasil não deva ser chamado propriamente de ciclo, porque foi uma prática predatória, né? Não teve assim uma repercussão economicamente importante em nível nacional. Então, a partir exatamente do grande ciclo da cana-de-açúcar, no século XVII, é que nós vamos ter essa iniciativa por parte da metrópole portuguesa, que dominava o Brasil, de arrancar da África os filhos do continente mãe e trazê-los aqui sob o acicate da dor, sobre essa postura de, muitas vezes, maltrato que eles iam naquelas brutais e terríveis viagens dos navios negreiros até o nosso país. E, apesar de tudo isso, durante praticamente 400 anos da nossa história, eles ajudaram a construir o nosso país. Hoje, graças a Deus, todos nós, por mais loiro, branco, dos olhos azuis que sejamos, temos, mercê da misericórdia divina, essa genética extraordinária dessa gente querida que tem tudo a ver com a tradição do nosso povo. O Dr. Bezerra entendia isso. E Dom Pedro II também, como um homem de bem, que era, em seu tempo, humanitário por excelência, ele também defendia, como anteriormente a sua mãe, Dona Leopoldina, o seu próprio pai tinha essa vocação a uma proposta libertária dos que vinham da África e aqui eram obrigados a trabalhar. Mas, em razão da conjuntura política e econômica, eles não tinham esse poder. Mesmo alguém poderia perguntar, mas ele não poderia ter acabado? Não, não poderia. Porque na época havia, além dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, o quarto poder, que era dele, o poder moderador, no nosso império, no segundo reinado, cuja constituição era ainda de 1824 e que perduraria até o final do império, do segundo reinado, em 1889, com o advento da República. Então, essa Constituição ainda facultava poderes extraordinários ao parlamento. Mesmo o nosso parlamentarismo, como tudo no Brasil, sendo assim meio de cabeça para baixo, considerado pelos historiadores de parlamentarismo às avessas, porque era bem diferente do inglês, que era a referência maior. Então, Dom Pedro não tinha esses poderes, mas se dependesse dele, como também da própria filha, a princesa regente Isabel, que mais tarde, no dia 13 de maio de 1888, será ela responsável, porque ele se encontrava na Europa, em viagem, por assinar e lavrar a lei que vai definitivamente abolir a escravatura em nosso país, no dia 13 de maio de 1888.
Então, nós temos essa ação da família imperial. Eram pessoas de bem, pessoas vocacionadas e demonstravam esse sentimento de fraternidade em relação ao outro. Há vários registros de ações de Dona Leopoldina, mãe de Dom Pedro II, da própria imperatriz Teresa Cristina, dando suporte a escravos, tentando auxiliar, mas evidentemente que eles eram impotentes no tocante à situação brutal pela qual passava o país nesse momento. Então, historicamente, nós temos essa imagem da ação dos dois imperadores, o primeiro e do segundo, especialmente do segundo, que nos interessa, como um homem de referência. Puxou a mãe, eu digo sempre, né, a Dona Leopoldina, embora eu respeite Dom Pedro I, mas tinha um comportamento bem diferente do filho Pedro II. E o que eu dizer se insere exatamente nesse contexto. O mais interessante, querido, é que, historicamente, fazendo um passeio para situar quem nos ouve em relação à escravidão, não querendo fazer da nossa live hoje uma aula de história, para não enfadar quem nos ouve, mas essa instituição, a escravidão em nosso país, e o livro do Paulo Viola, que é um livro interessante porque ele resgata o opúsculo do Dr. Bezerra de Menezes, sobre o qual podemos falar na sequência. Mas ele já situa historicamente o leitor em relação a esse processo da escravatura em nosso país, que veio, como dissemos, do século XVII, de maneira mais efetiva, a escravidão africana, que é a que nos interessa nesse momento. Não falamos de outros tipos de escravidão, porque se formos aí, vamos entrar na discussão filosófica, que vai render muito até os nossos dias. Mas o fato é que a escravidão ela foi fomentada pela própria Inglaterra durante muito tempo, porque lucrava com o transporte de escravos. Com o processo da Revolução Industrial na Europa, que começa na Inglaterra em meados do século XVIII, o chamado 700, a Inglaterra viu que a escravidão acabava sendo um empecilho para o processo desenvolvimentista industrial mundial, porque quanto mais pessoas libertas, mesmo que ganhassem um salário mínimo e miserável, elas teriam condições de comprar alguma coisa. Então, o negócio da Inglaterra agora era lutar contra a escravidão. Então, a Inglaterra vai começar a encetar algumas campanhas para, por exemplo, pôr fim ao tráfico negreiro. Isso vai acontecer com a Lei Bill Aberdeen, que vai repercutir no Brasil, porque o Brasil continua a ser ainda, no século XIX, um dos países com a escravidão mais brutal. E importava, trazia muitos escravos da África. Então, em 1850, é extinto o tráfico negreiro para o Brasil, oficialmente, com a Lei Eusébio de Queiroz, porque foi pressão da Inglaterra. Mas dizemos sempre, a Inglaterra pressionou, não porque tivesse um sentimento, o povo inglês ou aqueles que idealizaram esse projeto, de filantropia, de amor, de respeito aos semelhantes. Não, não. Mas por questões de interesse político, econômico, principalmente econômico, com o processo da Revolução Industrial. Então, a partir da extinção do tráfico negreiro, quando pensava para os que eram adeptos das leis de libertação, que a situação no Brasil ia melhorar, a coisa não foi tão fácil assim. Tanto é que de 1850 até 1888, nós vamos ter ainda 38 anos com escravidão, porque continuou o tráfico de escravos internamente, interprovinciais, províncias dos estados da época, né? Estados que não tinham muita prática de escravidão, como o Ceará, diferente de Pernambuco, ou da Bahia, ou do Rio de Janeiro, acabavam tendo seus escravos levados ou vendidos para essas regiões que necessitavam mais. Então, Bezerra, como também o imperador, acompanharam todo esse processo de transformação, de mudança na vida do nosso país e fizeram o que puderam, sobretudo Bezerra de Menezes, que era vinculado ao Partido Liberal, partido do qual vieram as principais ideias abolicionistas, porque o Partido Conservador, embora se tenha uma ideia de que um e outro era a mesma coisa, até que o ditado popular dizia, nada mais liberal do que o conservador no poder, ou nada mais conservador do que um liberal no poder, e vice-versa. Mas na prática não era bem assim. Vai ser do bojo das ideias do Partido Liberal que vão surgir, por exemplo, as ideias do movimento republicano na década de 1870 e aqueles mais ousados abolicionistas a se destacarem em lutas corajosas pela extinção da escravatura em nosso país. Perdão aqui aos que nos ouvem, mas achamos necessário fazer esse ligeiro rodeio aqui, essa contextualização, para nos situarmos melhormente em relação à ação do nosso Bezerra de Menezes. Luciano, para, pelo amor de Deus. Todo programa você pede desculpa por uma resposta longa. A proposta do programa é essa mesma, né? Você trazer aqui esse conteúdo
Meu amigo, veja bem, eu falei para você, eu estou lendo aquela obra, Discursos Parlamentares, já, da Câmara dos Deputados, Bezerra de Menezes, e há um momento lá que houve um atentado contra um gerente de jornal abolicionista, né? E Bezerra, Freitas Nobre, diz, até com certa graça, né, que não pensem que Bezerra ali quis pacificar o ambiente, não. Ele quis que o ambiente se inflamasse para ver os discursos, né, a favor da abolição. Mas aí a gente vê o Bezerra na sua ação política, mas Bezerra era um intelectual e se debruçava sobre o problema da escravidão. E Bezerra tem um livro, né, Clay? A escravidão no Brasil, o texto é longo, não é maior que esse, você podia declinar aí. A escravidão no Brasil, de que trata esse livro, Clay? Excelente colocação. Voltando aí à introdução da sua fala, esse político que teve o seu jornal praticamente destruído, a tipografia, se chamava Carlos de Lacerda. Não confundir com o político Carlos Lacerda, mais tarde conhecido aí por ser o grande opositor de Getúlio Vargas. Esse Carlos de Lacerda, inclusive, era parente da segunda esposa do Dr. Bezerra de Menezes, que era da família Lacerda de Campos dos Goitacazes. E o Dr. Bezerra se posta corajosamente como deputado-geral àquele tempo. Esse fato se deu em 1885, um ano após, inclusive, o Ceará, já em 25 de março de 1884, ter conseguido, antes dos outros estados, à época província do Brasil, proclamado aqui ou aderido e extinto praticamente a ideia república extinta a escravatura em nosso estado, em nossa província. Então o Ceará é tido como pioneiro nesse mistério. Inclusive, na época, só a título de curiosidade, José do Patrocínio, que é muito ligado a Pedro Menezes, inclusive frequentou reuniões espíritas na Federação Espírita Brasileira, embora não fosse um espírita dedicado, mas se simpatizava com as ideias espíritas. O José do Patrocínio estava, quando esse fato aconteceu, no dia 25 de março de 1884, em Paris. E ele chegou a entabular uma conversação com o Victor Hugo, o grande Victor Hugo, como nós pronunciamos, que naquele ano completava 82 anos, ele é de 1802, desencarnaria em 1885, e Victor Hugo, que era espírita, portanto, um adepto, defensor ferrenho da abolição, ele ficou tão feliz que ele fez uma menção ao fato que José do Patrocínio a ele levava, mostrando que uma província do Brasil libertava, agindo de maneira pioneira, os escravos, naquele torrão natal de Bezerra de Menezes. O fato, querido, é que, inclusive, por causa dessa iniciativa cearense, na terra de Bezerra de Menezes, que teve o sobrinho de Bezerra de Menezes, Antônio Bezerra de Menezes, que era historiador, embora não espírita, filho do irmão mais velho de Bezerra de Menezes, Manuel Soares, como um dos grandes abolicionistas, e muitos espíritas locais aqui do Ceará, como um primo do Dr. Bezerra de Menezes, Demétrio de Castro Menezes, que atuou de maneira contundente também em prol da abolição da escravatura. Além de mulheres, é importante destacar mulheres espíritas, como Emília Freitas Vieiras, que teve uma atuação marcante no espiritismo no Ceará, e depois no Pará, para onde se deslocaria com o marido e viria a desencarnar. Então, no caso específico desse fato narrado por você, veja que dá pano para manga aí para nós conversarmos bastante. O Dr. Bezerra se posicionou de maneira contundente, energicamente, no seu discurso para defender o Carlos de Lacerda, que teve a sua tipografia quebrada, foi preso injustamente. Inclusive, o jornal dele chamava 25 de março, que era uma homenagem a essa efeméride, essa data aqui do Ceará. Então, em relação a esse livro, querida, que você faz menção, A Escravidão e as Medidas que Convém para Promover Gradativamente a Libertação Sem Dano para o Brasil, é um título longo, como muitos livros da época. Ela foi escrita por Bezerra de Menezes em 1869, num ano em que os conservadores tomaram poder, porque naquela época havia praticamente dois partidos. Quando um assumia, os outros ficavam na oposição. E no caso, os liberais, do qual o Dr. Bezerra fazia parte, naquele ano perdeu, assume o parlamento os conservadores, e ele, em razão desse momento de recolhimento, não tendo uma atuação política, foi o momento em que ele resolveu encetar uma campanha mais intensa a favor da
abolição da escravatura, é para a emancipação, porque é um projeto emancipacionista, porque ele via com muito cuidado o destino dos libertos, algo que muitos abolicionistas do futuro não viram. A grande, vou usar a expressão da moda, sacada de Bezerra de Menezes, e aí a sua inteligência fulgurante, a percepção e o cuidado que ele tinha com o outro, era de que os alforriados, os libertos definitivamente, com a proposta desse livro, porque o Brasil, infelizmente, como dissemos, Dom Pedro não podia abolir a escravatura, porque havia muitos fazendeiros que o pressionavam e o Brasil poderia entrar, como aconteceu, aliás, nos Estados Unidos, nesse mesmo contexto. Lembremos que Abraham Lincoln, o 16º presidente norte-americano, aliás, simpático de ideias espíritas, fazia sessões mediúnicas espíritas, dentro daquela visão de espiritismo americano, na Casa Branca. Você já leu A Cabana do Pai Tomás? A Cabana do Pai Tomás, de Henriette Stowe, uma obra eminentemente, eu diria até para você, li quando criança, uma obra que foi um emblema da defesa dos ideais abolicionistas. Inclusive, há quem diga que ela, numa entrevista que deu a uma revista norte-americana, ela teria recebido aquele livro mediunicamente, porque, inclusive, ela diz, muitas das cenas que eu via dos personagens, era como se, de repente, eu estivesse diante de uma tela e aquelas imagens iam passando. Isso dito numa época em que não havia nem cinema, muito menos televisão, né? Então, é uma obra monumental, bem lembrado. Então, Bezerra, parece que essas ideias elas vão acontecendo em nível mundial, coletivo. Ele foi um dos que lançaram mão dessa proposta, porque ele tinha a preocupação principal, Bruno, de libertar as crianças, alforriar os escravos, mas o que é que seria dele? Muitos abolicionistas não pensaram como ele pensou. Muitos abolicionistas queriam que imediatamente a escravidão fosse extinta, mas às vezes até por questões de natureza política, naquele discurso inflamado, mas concretamente, a solução pragmática para os libertos, o que é que vai acontecer com os libertos? Os alforriados. E de fato isso aconteceria em 1888. A situação dos que foram libertos, que não tiveram garantido no governo republicano, que não foram amparados devidamente, principalmente os velhos que não tinham direito a uma renda, a uma aposentadoria, restando a muitos deles viver da mendicância, viver na criminalidade, na marginalidade, como aconteceu, infelizmente, nós constatamos isso nas primeiras décadas do século passado, do século XX. Consequência nefasta da escravidão, e ainda, inclusive, uma demonstração da ingratidão, não que esteja sido ruim para o nosso país, porque muitos de nós somos descendentes de estrangeiros, inclusive o avô judeu, veio da Alsácia para o Brasil, aproveitou essa brecha da imigração que veio, mas numa demonstração da nossa ingratidão como nação, começamos a optar, a partir dos anos 1870, por substituir a mão de obra escrava, diante das ideias emancipacionistas que ganhavam espaço, pela mão de obra imigrante. Aí vieram italianos, mais portugueses, vieram franceses, vieram alemães e outros tantos mais, sempre muito bem-vindos e acolhidos em nosso país. Por isso estamos aqui com esse país extraordinário como o nosso. Mas não houve uma política que preparasse aqueles que eram libertos. E o doutor Bezerra teve essa visão 19 anos antes da Lei Áurea, que é de 1888. 1869, ele propunha a criação, por exemplo, de escolas para as crianças alforriadas, para que as meninas, inclusive separava as meninas dos meninos. Essa obra aí do Paulo Viola resgata a obra dele, fala disso aí, que essas crianças pudessem ser devidamente preparadas para aprenderem a lidar com o mundo estranho novo que iriam enfrentar, tendo condições assim de terem uma melhor inserção na sociedade. Então, o papel dessa obra de Bezerra, como de outros tantos mais, foi verdadeiramente extraordinário. Meu amigo, então a luta de Bezerra pela abolição aqui no Brasil, né? Uma luta imensa, Bezerra incluso, mas claro, como fecho do episódio nosso de hoje, queria que você falasse sobre a conexão espiritismo, abolição da escravatura. É possível? Claro, querido, e falamos com alegria. Primeiro que são duas coisas que estão imbricadas, não dá como você trabalhar o espiritismo que tem a ser libertária. Primeiramente, nós temos o grande vanguardista, pioneiro da história do espiritismo em nosso país, Luiz Olímpio Teles de Menezes, jornalista da Bahia. Claro que antes dele houve a ação de imigrantes franceses capitaneados por Casimir Litor, grande nome do espiritismo no Brasil, infelizmente esquecido de muitos. Esse imigrante francês chegou ao Brasil na década de 1850,
fundou o Colégio Francês, manteve contato com Kardec quando esteve na Europa nos anos 1860, retorna ao Brasil, participa da fundação da Federação Espírita Brasileira mais adiante. Então, nós vamos ter Casimiro, que era grande amigo de Luiz Olimpíada de Menezes. Eu me refiro a Luiz Olimpíada de Menezes, fundador do Grupo Familiar do Espiritismo, em 1865, porque ele também foi o responsável pela fundação do primeiro periódico espírita do Brasil, Eco de Além-Túmulo. E no Eco de Além-Túmulo, quem tem a oportunidade de compulsar, e na Biblioteca Nacional nós temos alguns trabalhos a respeito, era um jornal eminentemente abolicionista. Inclusive já propunha reuniões, momentos, para que se juntassem alguns recursos para alforriar os escravos. Então vejam aí o pioneirismo do espiritismo, e muita gente que critica sem entender o Luiz Olimpíada de Menezes, não percebe a grandeza desse homem extraordinário, um homem de um coração tremendo, lutador pelas causas sociais. Ele vai encetar essa campanha. Outros espíritas também, como Silva Neto, Bittencourt Sampaio, foram abolicionistas, eram republicanos, abolicionistas, e Bezerra de Menezes. Há até bons trabalhos acadêmicos hoje que trabalham essa temática da ação de espiritistas ligados à abolição. A própria Federação Espírita Brasileira, antes da abolição, no início dos anos 1880, sobretudo com o Reformador em 1883, já encetava campanhas, falava em alguns dos seus artigos no Reformador, que se tornaria o órgão oficial da entidade federativa do Brasil a partir de 1884, nós vamos ter aí divulgação constante de artigos sobre a temática abolicionista. Então é algo extremamente íntimo com o espiritismo. E, obviamente, que Bezerra de Menezes, que se torna espírita oficialmente a partir de 1886, ainda estava na sua atuação política. Nesse período é que ele assume uma ação mais contundente e efetiva, para fechar a nossa reflexão, como abolicionista, sendo inclusive condecorado pela Confederação Abolicionista, que era presidida por João Klepp, uma instituição fundada em 1883, que congregava várias agremiações abolicionistas, com um diploma que nós tivemos a oportunidade de ter em mãos. Diploma dirigido a Bezerra de Menezes, por sua ação, e já em 1888. A homenagem é do dia 4 de abril de 1888. A Lei Áurea é do dia 13 de maio, ou seja, praticamente um mês antes da Lei Áurea, ele já era, de certa forma, reverenciado por sua luta em prol da abolição da escravatura. Fechando essa reflexão, para sermos pontuais com o tempo que nos foi dado, meu querido irmão, nós podemos voltar a essa temática que é muito rica em outra oportunidade, dos nossos estudos sequenciais sobre a vida dessa alma extraordinária, mas só para lembrar, porque o doutor Bezerra conhecia muito a história da escravidão. Nós podemos ver isso em outro momento, se você quiser. Mas o mais interessante também, meu bom amigo, é que ele publicou uma obra iniciada, o seu texto, em 1887, ele a conclui em 1888, chamada de A Pérola Negra. Ele publicou 2 artigos no Jornal do Rio antes da Lei Áurea, mas essa obra só viria a lume póstumamente, porque sairia em folhetim no Reformador depois que ele desencarnou. E, recentemente, a Federação Espírita Brasileira publicou esse livro, em que ele fala, inclusive, muito da história da abolição da escravatura em nosso país, demonstrando o conhecimento que ele tinha, desde lá dos primórdios, das lutas, do quilombo dos Palmares, dessas leis às quais fizemos menção aqui para você, e ele fala da bela história de uma escrava honorina, que era, aliás, nós descobrimos, uma homenagem que ele prestava à mãe de uma de suas filhas, que era uma escrava alforriada, que pertencia a seu sogro, que ele adotou como filha, chamada de Antônia. A mãe de Antônia, Bezerra de Menezes, nascida em 1867, desencarnada em 1901, era filha de uma escrava chamada Flausina Honorina. O nome da personagem do livro é Honorina. Então ele faz uma homenagem, por tabela, à filha, prestigiando aí a mãe de uma das suas filhas, a 16ª filha, que não era do seu sangue, mas era da sua alma. Luciano Klein, hoje foi um show, meu amigo, não é? Um capítulo da história do Brasil importante, agora trazendo o espiritismo na ribalta desses acontecimentos, né? O querido doutor Bezerra. Luciano, querido, a pressa é contigo. Pronto, bem, mas vamos agradecer, portanto, nesse clima de fraternidade,
a oportunidade que nos concede de evocarmos a lembrança de aspectos da vida de um homem de bem, nosso irmão maior, nascido no Ceará, Bezerra de Menezes, que temos o ensejo de sempre nessas lives, desse clima de fraternidade e descontração, trazê-lo aqui não com ideia de torná-lo alguém diferentemente de nós, especial no processo da criação divina, porque sabemos com o Espiritismo que não existem prerrogativas nem exceção na obra de Deus. Mas é um irmão nosso tão somente, que teve os seus anseios, seus projetos de vida, suas frustrações, cometeu seus erros, teve muito mais acertos, muito mais virtudes, muito mais bem realizou, e por isso estamos hoje aqui a falar. Que ele possa receber as nossas vibrações de carinho, de reconhecimento, de gratidão, que sua vida continue a ser um norte, um exemplo, uma referência a todos nós. Que Jesus possa, portanto, abençoá-lo e a todos nós e trazer um pouco mais, cada vez mais, de harmonia, de luz, de energias vivificantes aos nossos lares. Assim seja. Ô, meu querido Luciano Clay aqui hoje de vermelho, o fone de ouvido branco e essa barba bela preta, em homenagem a gente mesmo. É verdade, não havia pensado não, mas falho. Beijão, querido. Até semana que vem. Até a próxima, se Deus quiser.